Boa tarde para os que estão presentes e boa tarde também, ou boa noite, ou bom dia para os que vão ouvir depois, pediram para eu gravar. Eu escolhi trazer esse texto para vocês porque eu creio que ele introduz até mesmo o que é ser, o que é fazer literatura. Como vocês vão ver, eu vou trazer aspectos de onde surgiu a literatura, de onde surgiram os estudos literários, e como um moderno como Hemingway, por estudar literatura clássica, ele incorpora isso e facilita a gente o acesso a coisas que a gente, se quiser trabalhar de maneira séria o que é literatura, vai precisar passar. E que talvez, inicialmente, seja mais fácil ir para ele do que ir para os primeiros, para assim dizer. Ele facilita esse acesso, ele facilita o entendimento, já que está tão distante do homem moderno o que é, de fato, fazer uma coisa clássica, o que de fato vai fazer uma coisa que tenha valor estético, valor filosófico, valor pessoal, o que de fato é isto. Eu espero que vocês tenham conseguido ler o conto. Se não conseguiram, eu vou dar umas breves explicações sobre ele, de maneira que vai ficar um pouquinho mais compreensível. Alguém gostaria de tentar resumir para mim o que o conto narrou e qual foi a experiência que teve com ele? Alguém consegue fazer isso? Giovanni? Então, o conto do Hemingway, como vocês, quem conseguiu ler, se chama As Neves do Kilimanjaro. Kilimanjaro, caso vocês não saibam o que é uma espécie de montanha que tem na África, que é belíssima e que o Hemingway toma como ponto para poder começar a sua descrição do que para ele é a vida. Tudo que o Hemingway ele vai trabalhar leva sempre em consideração o microcosmo do que é a obra dele completa. Existe um crítico literário que vai falar o seguinte, o Steiner, o George Steiner, que todo autor de literatura, na verdade, ele é autor de uma obra só. Tudo o que ele construiu, até a sua melhor obra, é preparação para a melhor obra, e tudo que ele faz depois é como se fosse uma tentativa de releitura da melhor obra dele. Não é verdade, não sei o quê. Se você pegar, por exemplo, Machado de Assis aqui no Brasil, que é algo que eu acredito que todos vocês devam conhecer. Toda e qualquer literatura que Machado de Assis escreva, teatro, contos, até os romances, já está descrito na dualidade dele, Dom Casmurro e do Brás Cubas. Tudo já está ali. Se você pegar contos do Machado de Assis, aqueles braços, já está a base do que vai ser o Dom Casmurro, que é a base para o que vai ser melhor desenvolvido no Brás Cubas. Tudo que um escritor fizer sempre vai ser uma referência à sua melhor obra, e depois é como se fosse uma decadência, mas uma coisa que tenta reler aquela obra principal dele. Você pega, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, que é, na minha opinião, um dos maiores escritores que teve aqui na América do Sul. Tudo que o Gabriel Garcia Marques escreveu é para descambar no 100 Anos de Solidão. Todos os romances que são muito bons apontam para o 100 Anos de Solidão. Até os que ele escreve depois, que vão, na verdade, acabar dando o Nobel para ele, por exemplo, Memória das Minhas Putas Tristes,
na verdade, a base do que vai ser discutido ali já está no Cem Anos de Solidão. Então, nesse sentido, eu trago para vocês que esse conto que eu escolhi, As Neves, ele é um microcosmo de toda a obra do Hemingway. Aqui a gente consegue enxergar tudo que o Hemingway vai discutir com a estilística dele, os elementos formais de como ele escreve. A gente vai conseguir discutir até o enredo do que ele escreve, as questões filosóficas, pessoais e psicológicas do que ele escreve. Esse conto, ele vai trazer tudo isso para a gente. A primeira coisa é que a gente precisa entender que o Hemingway ele é um dos melhores criadores de diálogos da literatura moderna. Se vocês leram o conto dele, de cima a baixo é de diálogo. Ninguém consegue fazer isso tão bem como o Hemingway. Ele encaixa a história com diálogos. Você tem literaturas que não têm diálogos, são pobres nos diálogos. O Hemingway constrói tudo em cima da noção de diálogos. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em base para poder discutir ele. E isso aqui vai ser fundamental por um ponto. Qual é o papel das pessoas na literatura do Hemingway? Segundo ponto que a gente precisa prestar atenção para analisar a literatura do Hemingway, como ele trabalha o tempo. Se vocês que conseguiram ler o conto prestaram atenção, não existe um tempo no Hemingway. Existem dois. Existe um tempo cronológico newtoniano, por assim dizer, está acontecendo ali. Você tem ali um final de tarde, início da noite, amanhecer. O conto todo se passa nessa história, nesse período de tempo. Mas você tem um tempo psicológico ali. O personagem principal, o Harry, vê a vida dele passar diante dos seus olhos e o tempo psicológico não coincide com o tempo cronológico. E isso é algo brilhante no Hemingway, porque a noção de tempo que a gente tem, você pensa mesmo a partir do que o Hemingway traz, não está ligado realmente a algo real. O tempo psicológico ele não é real. Ele é uma manifestação da minha percepção da realidade. Isso vocês vão achar, por exemplo, na filosofia do Bergson. O Bergson trabalha essa questão do tempo psicológico. E o Hemingway explica isso para você sem precisar te dizer. Essa é a beleza do Hemingway. Ele traz coisas para você sem te dizer. Ele já tá te dizendo, olha, a forma como tu vive a tua vida, a forma como tu percebe o que está acontecendo contigo, as memórias que tu percebe que elas não coincidem com o que está acontecendo lá fora, que você tem um mundo externo, mas você tem um mundo interno. Isso está implícito na literatura do Hemingway. Esse ponto é importante para a gente começar a discutir ele. Depois a gente olha como é o estilo dele. O estilo dele é rápido, ele é preciso. Ele usa frases curtas. Por quê? Porque o Hemingway prima por objetividade. É aquilo que eu estava falando lá no início. Um clássico, ele entende que se ele precisar florear para poder te dizer alguma coisa, é porque ele não é bom o suficiente. E isso vai ser uma coisa que vocês vão notar quando começarem a estudar literatura, que muitos dos livros famosos que a gente tem partes que literalmente você podia jogar no lixo, que não servem para nada. E aqui você já tem uma dimensão da própria vida do escritor, porque alguns deles tiveram que inflar o seu próprio texto para sobreviver. Se você pegar o Conde de Monte Cristo, o Conde de Monte Cristo era a forma como o Alexandre Dumas poderia sobreviver vendendo aquilo ali. Você tem o Conde de Monte Cristo é um clássico da literatura, mas você tem partes ali que são completamente inúteis. Por quê? Porque era vendido em folhetins. Você ia comprando
cada vez uma parte, ele ia escrevendo e vendendo, e você comprava na rua, levava para casa como se fosse um encarte de jornal e ia completando a história. Para ele sobreviver, para ele poder comer, ele inflou o texto. Ele tornou, é como se ele tivesse acrescentado elementos que não são necessários para a história, para poder. Sim, o Dostoiévski também tinha isso. Você vai ter vários escritores fazendo isso. O Chesterton tinha isso. O Chesterton é um escritor católico considerado clássico nos seus ensaios, não tanto nos seus romances, mas o Chesterton fazia isso também. A vida do escritor nunca é fácil, né? Você tem isso de uma pessoa precisar inflar o texto, escrever uma coisa que não gostaria de escrever para conseguir sobreviver. Isso já é um elemento trágico. O Hemingway, ele se poupa disso por um pequeno detalhe que diferencia ele de outros escritores. Ele já nasceu rico, então ele não precisava agradar o público. Ele tinha essa vantagem de ele não precisava do dinheiro dos livros para sobreviver. E isso possibilitou ele essa objetividade. E quando ele faz isso, ele está dando uma pancada direta em toda a literatura americana da época, que é o que se chama de romance de subjetivação. Se você pegar os autores americanos, eles vão passar horas e horas descrevendo cenários do personagem, não sei o quê, mínimos detalhes, como é que era o cadastro do sapato do cara. O Hemingway olha e fala assim, cara, isso daí não é literatura. Isso não tem função nenhuma. Isso não tem transcendência. Isso aí é bobagem. Vocês estão querendo fazer coisa para parecer que o livro de vocês é maior. Vamos aos fatos. Mas o que é interessante no Hemingway é que, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não cai num realismo descritivo. Você tem um realismo na literatura. Por exemplo, o Essa de Queiroz, realista. Se você pegar o Essa de Queiroz, o texto é pobre, porque ele só está descrevendo cenas. O Hemingway não cai nisso. E ele não cai como? Se vocês prestaram atenção, ele descreve o cenário, só que por meio do diálogo do personagem com o outro e consigo mesmo, ele acrescenta elementos que não que fogem da descrição. Ele trata o personagem, ele desenvolve o personagem. E pelo máximo que ele esteja descrevendo cenários, a articulação que os personagens do Hemingway fazem torna as coisas mais interessantes. Ele não enfeita a realidade, mas ele coloca o comportamento do personagem como algo que também faz parte do cenário, e aí ele dá a carga dramática. E aqui que está o brilhantismo do Hemingway. Porque poderia ser algo cru, como um realismo descritivo, mas no momento em que ele articula os personagens dele, como eles se comportam, está dito coisas que vão para além da descrição. Ele, novamente, ele diz sem dizer. E esse é o brilhantismo de um clássico. Ser capaz de fazer isso. Ser capaz de te levar a ver coisas que ele não precisou te dizer explicitamente para que tu pensasse. A gente tem aqui na América do Sul, por incrível que pareça, o Brasil, se tratando de literatura, é uma grande porcaria. Os críticos literários da gente são extremamente pobres comparados com os críticos no resto da América do Sul. Aqui na Argentina, do lado do Brasil, a gente tinha gigantes como Jorge Luiz Borges, que era respeitado no mundo todo como um gênio, o Ricardo Piglia, o Júlio Cortázar. A gente tem esses caras todos aqui do lado, aqui no Brasil, que a gente tem uma economia muito melhor. Parece que a gente ficou parado no tempo e espaço. Uma crítica cultural aqui para a gente. E o Piglia, ele fala sobre, no livro dele, As Formas Breves, ele elogia o Hemingway. Porque
o que ele vai perceber é que o Hemingway, em qualquer conto dele, ele não está te contando uma história, ele está te contando duas. Uma que está escrita e outra que está oculta. E aí ele chama isso de disfarce do oculto. Quando ele trata o subjetivismo, a vida do personagem, como o personagem se organiza em relação a si mesmo, em relação ao outro, ele está te contando uma história oculta. Ele descreve fatos para ti, ele descreve o ambiente, ele descreve os relatos dos personagens, do diálogo, mas se você conseguir ver, por exemplo, nesse ponto em específico, você tem o quê? Você tem um cara que poderia ter sido um escritor, que tinha a capacidade de ser, não escreveu o que poderia ter escrito, foi a vida toda sustentado por mulheres ricas, que usavam ele como uma espécie de bonequinho de luxo, que elas andavam por aí mostrando, olha, eu estou aqui com ele, que é bonito, que é másculo, que é intelectual, e ele conhecia a alta sociedade a partir disso. E naquele momento em que ele está deitado numa maca, no meio da África, com a perna com gangrena, sabendo que vai morrer, ele se dá conta disso. Eu podia ter escrito os livros que estavam na minha cabeça e eu nunca vou poder escrever porque eu vou morrer. Só que o Remy não te diz isso. Ele não deixa claro. Ele não deixa claro por que aquelas mulheres sustentavam aquele homem. Mas ele te diz que a mulher que ele estava agora tinha sido casada antes. Ele te deixa claro o grau de infelicidade do casamento que aquela mulher teve para ela ter que pagar para o cara bonitão e inteligente estar com ela, o quão vazio é a vida dela para ela ter que ter feito isso. Está dito sem ser dito. Esse é o brilhantismo do Hegel. Aqui a gente tem alguns psicólogos, né? E, e essa capacidade de fazer isso, e o Remo ele é importantíssimo para psicólogo justamente por isso, porque a gente tem que ser capaz de fazer isso na clínica. O paciente chega falando de uma coisa totalmente aleatória e a gente tem que ser capaz de ver o que não está sendo dito diretamente, mas que está sendo dito para a gente. Um paciente traz um sonho, que a gente tem um psicanalista, o professor Giovanni, e tem uns junguianos também aqui. Dependendo do método que você vai analisar, você vai procurar justamente o que não está dito de maneira explícita, seja numa teoria ou na outra. Uma você procura símbolos, outra você procura manifestações do inconsciente pessoal. Mas isso do oculto, ele faz parte do humano. O humano tende a ocultar. E o Remy deixa isso claro até na forma como escrever. O brilhantismo dele é que ele te diz o que tu é até no estilo literário que ele escreve. Ele fala de ti até na forma como ele escreve, no estilo de escrever. Nem na história em si. A gente nem entrou na história em si, só na forma de escrever, ele já está dizendo o que é o ser humano. E tem uma outra característica dos escritos do Hemingway, que é a banalidade. O Hemingway banaliza tudo. Novamente, quem é de clínica psicológica aqui vai perceber como pacientes também trazem as coisas de maneira banal. E você fica se perguntando, peraí, mas será que ele não consegue ver o tamanho do absurdo que ele está me falando? E o Hemingway permite a gente pensar isso. Por que que as pessoas, na vida prática delas, tratam as coisas de maneira banal? A banalidade é a forma como o Hemingway, o estilo do Hemingway, trata da tragédia humana. O que a gente tinha? A literatura, quando ela surge, os estudos literários, a gente tem a remota a Grécia, a gente tem a figura do Homero. O Homero seria o grande pai da literatura. E o Homero escreve duas grandes obras, que seriam a Ilíada e a Odisseia. O Otto Maria Carpo,
ele diz que a base do que vem ser a tragédia grega e a comédia grega já estão descritas na Ilíada e na Odisseia. Na Ilíada você tem a história de Aquiles, e na Odisseia você tem a história de Odisseu ou de Ulisses. A Ilíada seria a base, a mãe de todas as tragédias. Por quê? O que é uma tragédia? A tragédia é o choque do ser humano com a realidade, onde a realidade mostra para a gente que ela é maior do que a gente, que ela não se importa com a gente e que a gente vai ser vencido por ela, independente da gente ser boas pessoas, boas esposas, bons cristãos, bons judeus, seja o que for, a gente vai ser vencido por ela, a gente vai morrer. A realidade se sobrepõe à nossa vontade. Isso é a tragédia. Não é porque eu sou justo que a realidade me deve alguma coisa e que a vida vai ser facilitada para mim. Isso é a base da tragédia. Aquiles, na Ilíada, o maior de todos os seres humanos, o maior guerreiro, que só tinha um ponto fraco na existência, morre não na mão de um guerreiro, mas morre na mão de um covarde que ataca ele pelas costas com uma flecha, nem de perto o cara bate, e vai bater justamente no calcanhar dele. O homem que era chamado de Aquiles dos pés velozes morre por causa do pé. Não aleatório, a grande tragédia grega, Édipo Rei, Óidipus, aquele que tem os pés inchados, aquele que claudica, aquele que não consegue andar na linha reta, aquele que tenta fugir do seu destino e a realiza. A Ilíada, então, ela é a mãe das tragédias, e o Carpo fala que a Odisseia é a mãe das comédias. Qual é a diferença entre uma tragédia e uma comédia na visão do Carpo? A diferença é que a comédia, pelo máximo que ela tenha elementos trágicos, ela acaba bem, diferente da tragédia, que sempre vai acabar da pior maneira possível. Ninguém sai vencedor numa tragédia, numa comédia. Ulisses chega todo quebrado na praia, mas ele chega lá e casa, e encontra a mulher dele e volta para casa e recupera o trono de Ítaca. Beleza, comédia. Então, o Hemingway, ele é apontado como aquele que consegue escrever tragédias em romances e contos. E ele faz isso através da banalidade. A tragédia, ela tinha desaparecido. Por quê? Porque a burguesia não quer comprar tragédia. E o romance surge porque a burguesia paga para que ele surja. Depois da Idade Média, você tem os romances burgueses, né? Os burgueses financiando certos escritores para que eles escrevam. Então, se você vai escrever sobre a burguesia, escreva coisas boas sobre a gente. Escreva como a gente vai sair vitorioso no final. Escreva sobre como o mundo é belo, romantismo. Escreva como as coisas vão dar certo. O Hemingway, ele é o grande trágico da modernidade no romance, justamente porque ele traz de volta esse elemento do agouro, da tragédia inevitável. Pelo máximo que eu faça tudo, pelo máximo que eu me esforce, eu ainda vou morrer. Pelo máximo que eu viva da melhor maneira possível, eu não tenho garantias nenhuma na vida. Pelo máximo que, sei lá, que eu trate bem meu marido, eu não tenho garantia de que ele não vai me trair com a vizinha, com a prima dele, não sei o quê, seja lá o que for. Não tenho essas garantias na vida. E boa parte dos problemas psicológicos que a gente tem é justamente porque a gente não entendeu que a realidade ela se apresenta de maneira trágica. A tragédia está aí. Eu posso não me submeter a ela, aos moldes de uma tragédia grega que é o Prometeu acorrentado. Prometeu rouba o fogo e entrega para os homens. Zeus vai lá e manda acorrentar ele numa montanha. Aí ele pega e fala assim: mas eu não me arrependo, não. Beleza, pode me acorrentar, mas eu não me arrependo. Aí Zeus olha e fala assim: não te arrepende? Pois manda uma águia
ir lá e comer o fígado dele todo dia e vai crescer no dia seguinte ela vai comer de novo. Prometeu. Beleza, pode comer meu fígado, pode me amarrar, mas eu não me arrependo. É diferente de uma postura, por exemplo, de um Édipo, que aceita a tragédia e fura os próprios olhos como resignação. Essa diferenciação ela é trazida, inclusive, pelo Nietzsche, que ele vai falar que é como se fosse Édipo seria um exagero não humano. Prometeu acorrentado seria a coisa mais humana que a tragédia produziu. O Édipo, você não enxerga na realidade um homem daquele jeito, um homem que aceita as coisas ruins e fica lá parado, dizendo, não, tudo bem, eu aceito meu destino agora. O Nietzsche enxerga esse problema da tragédia. E no Hemingway isso volta. Esse homem que, de alguma maneira, luta com a tragédia e, de alguma maneira, também sabe que ela é inevitável, mesmo que ele lute. E esse elemento do agouro, ele é muito comum no Hemingway. É brilhante, porque se você prestou atenção no início, já está dito o fim. O Hemingway, ele escreve desse jeito. Ele deixa claro para você o que vai ser concluído no final a partir do início. Por quê? Porque o Hemingway ele foi formado em internatos católicos, ele estudou os medievais. Se você pegar o modo de argumentar dos medievais, lá no corolário da afirmação inicial, já está a base do que ele vai chegar lá no final da tese dele. Ele só vai desenvolver isso. E o Hemingway é influenciado por isso, por essa forma de escrever medieval, dos clássicos, né? Eu falei que ele foi muito influenciado pelos clássicos. Isso você encontra no Shakespeare também, essa influência. Se você pegar Macbeth, já está dito lá no início do Macbeth, as bruxas estão dizendo assim, Macbeth, no final vai acontecer isso aqui, mas tu vai ser rei, mas depois vai acontecer isso aqui. Já está dito lá. É uma tragédia, ele mata o rei, toma o lugar dele, depois vão tentar matar ele para tomar de volta o reino, mas já está dito lá no início que aquilo ali ia acontecer. Esse elemento do agouro, o Hemingway consegue pegar, o Shakespeare trouxe isso muito bem, o Hemingway traz de volta. Se você pegou no ponto dele, lá no início, já está dito que os urubus estão sobrevoando o cara. Já está ali uma indicação de que tem uma morte que está se aproximando. Já está dito a morte. A hiena rindo e depois chorando, já está dito a morte. E você tem que ser capaz de pegar a sutileza do Hemingway aí. O George Steiner, que era um dos grandes críticos literários do século passado, era um judeu que conseguiu acumular tanto conhecimento. Ele e o Harold Bloom são dois críticos literários judeus que vão mostrar como a capacidade literária ela está diretamente ligada ao judeu que foi preparado para isso. Ele vai mostrar que até o nome de alguns personagens dos clássicos do Hemingway são referências a textos medievais, a textos de cavalaria, a textos clássicos. Até nisso, as sutilezas que o Hemingway usa não são aleatórias. Os personagens deles não se chamam da maneira que se chamam de forma aleatória. Então, o que tem no Hemingway ali de interessante para que a gente comece a pensar? A teleologia do Hemingway, que aqui a gente parte para o estilo dele filosófico. O Hemingway concebe o destino humano como trágico. Por quê? Porque não tem garantia na vida. E isso que é tão difícil para o homem entender. Quem atende na clínica, quem é psicólogo, tem consciência disso, de o quão difícil para o paciente é entender que nunca houve garantia de nada, que ele vai ter que se responsabilizar pela própria vida, mesmo que ele não tenha garantia de que vai chegar no lugar onde ele quer. Na frase do Lacan, a gente é responsável até pelo que a gente não escolhe.
no final das contas. Você vai ter que se responsabilizar. E isso, de certa maneira, é trágico. Por quê? Porque eu vou ter que me responsabilizar por um monte de coisa que eu não queria, mas que eu não tenho como fugir, que vai pesar em cima de mim, mas que eu não tenho como fugir. E, nesse sentido, a literatura do Hemingway se torna clássica. Por quê? Porque, ao longo da história da humanidade todinha, ninguém conseguiu escapar disso. O que define um clássico na literatura? Clássico é aquilo que fala para todas as pessoas, em qualquer época, em qualquer povo, em qualquer país. Se você pegar Hamlet, escrito há mais de 500 anos atrás, você consegue se ver naquelas questões que ele traz. Se você pegar a Divina Comédia, Dante, a descida no inferno, a subida para o purgatório, depois a subida para o céu, você consegue se ver em todos aqueles vícios que o Dante vê no inferno e vê as pessoas sofrendo a dele. Opa, pode falar, Maria. Oi? Certo, voltando. Em tudo aquilo, a gente já está pronunciado para a gente o que é um clássico. Clássico é aquilo que fala sobre mim, que vai falar sobre os meus filhos, que vai falar sobre os meus netos, que vai falar sobre pessoas que estão na África, pessoas que estão na Oceania, em qualquer lugar que você chegar, em qualquer época. A pessoa que lê aquilo ali vai falar assim, ele está falando aqui de mim. Isso aqui é o meu drama. Isso configura um clássico. E aqui a gente entra também em uma parte bem interessante da escrita do Hemingway, que é o aspecto biográfico do conto. Tudo que o Hemingway escrever, se você conseguir ser inteligente o suficiente, você vai ver que ele está falando dele mesmo. E mesmo que ele esteja falando dele mesmo, ele também está falando de você, porque é clássico. O personagem do Hemingway morre por quê? Ou de quê? De gangrena na perna. Isso não é aleatório. O Hemingway, enquanto cobria eventos da guerra, um estilhaço de uma bomba cortou a perna dele. E ele teve que ficar acamado, ele foi tirado da guerra por conta daquilo. Esse elemento da perna machucada, ele é muito comum. Se você ler, por exemplo, Adeus das Armas, o personagem principal lá também tem cicatrizes na perna pela bomba que estourou. Isso de ter que ver a perna como uma coisa deformada é muito comum na literatura do Hemingway. Em certo sentido, como eu disse, o Hemingway foi criado em uma escola católica. Esse fato da perna deformada como formadora de um homem e toda a vida dele sendo mudada por conta disso, faz vocês lembrarem de alguém? Édipo? Não. Também o Édipo, mas tem uma pessoa real que também tem a vida transformada por uma perna deformada. O Stephen Hawking? Santo Inácio de Loyola? Inácio de Loyola, justamente. O Stephen Inácio de Hawking acho que Loyola era mais que a perna. era mais que a perna. O Inácio de Loyola tem a vida transformada também por essa questão. Vê que eu estava falando isso ainda agora num grupo. É como o Tolkien, quando escreve o Senhor dos Anéis. As influências religiosas do Tolkien, pelo máximo que ele nem quisesse escrever alguma coisa religiosa, vai sair. Que compõe ele.
Então, esses aspectos biográficos do Hemingway, eles estão diretamente ligados ao que ele escreve, a relação dele com a morte. Tudo que o Hemingway escrever mostra a relação dele com a morte. E ele banaliza a morte. Ele desdenha da morte. Se vocês pegarem no conto, ele está desdenhando da morte. E a grande pergunta é por quê? Uma outra coisa que também quem é psicólogo aqui deve perceber é que a gente tem que prestar atenção naquilo que o paciente zomba, porque é uma indicação do sintoma dele. O que ele não consegue lidar, ele zomba. Ele vai rir de maneira descontrolada. O Freud notou isso, o Jung também traz um elemento disso, do riso do paciente com uma indicação de alguma coisa. Mas aqui no Hemingway, esse desdém da morte é como se fosse a tentativa dele de um suicídio voluntário. É como se ele estivesse dizendo que ele aceita morrer, porque ele é capaz de zombar disso. Quem leu Dostoiévski vai reconhecer um personagem dos demônios com a mesma característica, não estranhamente. O Kirillov dos demônios, que vai ser justamente a base da onde o Albert Camus vai tirar a noção de suicídio filosófico, que ele vai levantar no mito de Sísifo, que é justamente a condição trágica do homem. Vê como os clássicos eles dialogam, Camus clássico, Hemingway clássico, Dostoiévski clássico, eles estão dialogando. Já que eles não encontraram, esses homens não encontraram ninguém que entendia eles na sua vida prática, eles dialogam com quem já morreu. Isso é uma coisa que eu converso muito com o Giovanni, porque ele tem uma paixão muito grande pelos medievais, pelos escolásticos. Ele fala assim, cara, a vida aqui, não sei o que, eu saí para trabalhar hoje. O meu prazer é chegar em casa e traduzir os meteorológicos de Santo Tomás. Os comentários meteorológicos, porque é como se eu fosse ser entendido por isso daqui. Então, quem se eleva, o Remo ele deixa isso claro também, perde a capacidade de dialogar com algumas pessoas. Esse é o peso de você se enfrentar. Esse é o peso para você crescer. Você vai parar de ser entendido por algumas pessoas, mas você vai conseguir entender alguém que vivenciou as mesmas coisas que você. O Hemingway, em tudo que ele escreveu, o Carpo foi brilhante quando ele conseguiu pegar isso. Otto Maria Carpo, para quem não conhece, é um dos grandes críticos literários brasileiros. Ele nasceu na Áustria, mas ele é naturalizado brasileiro. Foi naturalizado brasileiro, já morreu. E é respeitado internacionalmente. É gigante. O Carpo vai mostrar que tudo que o Hemingway escreve, na verdade, é uma confissão de suicídio. Todos os personagens do Hemingway são suicidas. Aí você olha e fala assim, tá, mas esse conto o cara não se suicidou. E aqui que mora a genialidade do Hemingway. Se você pegar o texto lá do suicídio do Durkheim, ele vai narrar os tipos de suicídio. Tem um suicídio que é banal. Os personagens do Hemingway não se suicidam de maneira banal, eles não se suicidam por suicidar. E eles fazem uma coisa que também é muito comum na clínica. Eles se suicidam por omissão. Eles não fazem alguma coisa que vai acabar matando eles. O não fazer deles, o se omitir deles, é que os mata. Eles poderiam ter feito, mas eles não fizeram. E eles vão ter que lidar com isso e eles vão morrer por conta disso. Porque eles sabiam o que era certo, ou sabiam que não deveriam estar fazendo, mas eles fazem. E o Hemingway traz isso. Ele traz para a gente a pergunta
com um conto sobre a África, com um cara com gangrena na perna, a pergunta para a gente do que a gente está se omitindo. E por isso também é um clássico. Suicídio por omissão. Não é banal o suicídio deles. Eles não simplesmente... Sim. Eles não simplesmente metem uma bala na cabeça. Eles se omitem sabendo que aquilo vai fazer mal para eles mesmos. Eles se omitem sabendo que eles estão prejudicando os outros, que eles estão fazendo mal para os outros. Como é o caso do próprio personagem do Hemingway, que diante da morte... Certo, qual é a diferença pro Werther? Primeiro que o Werther vive o idealismo. E o que o Hemingway está propondo é um realismo. O Werther, ele se mata em nome de uma coisa que não é real. O personagem do Hemingway se mata em nome de uma... Por que é real? Porque eu tenho que lidar com isso e eu não quero é que ele morre. Ele morre pela omissão dele. Ele morre porque ele deixa de ajudar uma mulher em outras histórias dele. Ele morre porque ele vê uma mulher que vai fazer um aborto e ele fica calado diante daquilo. Ele fala assim, não, eu não vou me meter, mas se tu quiser fazer, tu faz. Mas, na verdade, você sabe que ele está querendo que a mulher faça para que ele não assuma o filho. E ele vai acabar morto por conta disso. E o filho também. E a mulher também. Então, as omissões, porque eu não quero lidar com a realidade, porque eu não quero ter que me responsabilizar, não quero lidar com o peso do que está se colocando para mim, o trágico que se coloca para mim, acaba me matando também. O Werther, para quem não conhece, o Werther é um livro, o Sofrimento do Jovem Werther é o livro que inicia o romantismo na Alemanha, escrito por Goethe, justamente. O Werther se apaixona por uma moça que não corresponde a ele, e ele vive admirado do campo e da beleza da mulher, e dizendo que a vida não vale mais a pena sem a mulher, ele dá um tiro no peito. Esse livro produziu suicídio em massa na época, tanto é que ele foi proibido, né, de ser comercializado, porque os jovens estavam se matando por conta dele. Esses jovens se matavam de maneira banal também. Só que a banalidade deles era de fuga. Fuga porque talvez tenha tem uma coisa maior. Enquanto do Hemingway não é banal, mas é tipo assim, eu não quero ter que lidar com isso que é muito grande. Eu não quero ter que lidar com a responsabilidade de ter que fugir do histórico suicida da minha família e eu andar na rua, as pessoas me pedirem um autógrafo e quando elas virarem a esquina, eu ainda conseguir escutar eles dizerem assim, ó, quando é que será que tu acha que ele vai te matar? O Remo escreve isso. O peso daquela história na vida dele. Ele não quis ter que lidar com o fato de que a mãe mandou a própria arma que o pai usou para se matar pelo correio para ele, como se ela dissesse assim, ó, vai aí, ó, te mata, já tá na hora. Já tá passando do teu tempo. O teu pai foi nessa idade, então toma a arma dele para tu fazer a mesma coisa. Isso é um peso. Isso é real. A omissão que ele faz diante dessas coisas, de nunca ter enfrentado a mãe, acaba descambando nisso. Ele poderia ter se levantado contra a mãe quando a mãe fez isso, mas ele não faz. Ele faz o que? Ele foge. Ele vai fazer outra coisa, ele se omite. E o que o Hemingway faz no lugar? Ele tenta se distrair da vida. Que é exatamente o que vocês vão ver por aí, todo mundo fazendo. O Hemingway tenta se distrair. Como? Por meio de torada, por meio de bebida, por meio de boxe, por meio de safari, por meio de ficar pescando em alto mar. Tanto que o Velho Mar sai, o livro, os livros dele gigantes saem disso, dessas experiências dele. As experiências de distração do Hemingway dão base
para o que ele vai escrever nos livros. É sobre touradas, é sobre a ida dele a Paris, é sobre os safaris que ele vai fazer. Ele tenta se distrair da vida. Eu ia falar sobre preço. Pode falar, Arthur. Então, até o que torna esses momentos é quase coisa fútil, aquela coisa fútil que todo mundo faz, de fugir da vida. O que torna esse fugir da vida dele grande é exatamente porque tem um fundo trágico do eu estou fugindo de uma tragédia. Vai para além. Qual é a diferença do Remo e para a moça de 16 anos que passa o dia no TikTok? Os dois estão não querendo ter que pensar na vida. Os dois estão querendo se distrair. Só que tem uma diferençazinha. O Remo é inteligente demais para, no meio das experiências dele, ele não acabar pensando também na própria morte. Ele está no meio do alto mar pescando. Ele está buscando um divertimento. Mas ele olha para aquilo e lembra da morte. Escreve o Velho Mar. Ele está no meio de uma tourada, todo mundo em êxtase lá, de maravilhado com aquela cena, esquecendo a própria vida. Ele está lá parado, olhando, e lembra que vai morrer. Esse conceito de divertimento do Pascal, que o professor Giovanni traz. O Pascal, ele vai mostrar que existe uma diferença entre o tédio e o divertimento. Por que o homem está todo o tempo tentando fugir do tédio e procurando alguma coisa para fazer para se divertir? Se eu estou fugindo todo o tempo de alguma coisa, é porque talvez isso seja inerente. E se eu estou buscando todo o tempo alguma coisa, talvez é porque isso não seja natural. Da onde o Pascal chega? O que eu encontro no divertimento e o que eu encontro no tédio? No tédio, eu vou ter que me encarar. Eu vou ter que olhar para mim mesmo, eu vou ter que lembrar que eu vou morrer. E se eu acredito em Deus, eu vou ter que pensar que eu vou ter que prestar contas com ele. Se eu não acredito, eu vou ter que pensar que vai acabar tudo e que eu não sei o que tem lá, ou que vai acabar tudo, ou que pode ter alguma coisa, ou que talvez religião tal esteja certa e eu esteja errado minha vida toda, mas eu vou ter que lidar com isso. E isso cria angústia, diz o Pascal. No divertimento, eu não tenho que pensar nessas coisas. O adolescente que está lá no meio da balada, ele não pensa em nada disso. Rapaz, será que eu estou vivendo minha vida da melhor maneira possível? Será que eu estou sendo ético? Será que se tiver um Deus, ele está gostando da maneira como eu estou vivendo? Ele não pensa nisso. O divertimento, ele faz com que eu pare de me encarar. O cara que está bêbado não pensa nessas coisas. Ele não tem que lidar com ele mesmo. Por que o cara toma uma traição num relacionamento, ele corre para beber, para ele não ter que lidar com isso? Ele foge. A tentativa de se distrair da vida do Remo é um fracasso, porque ele é inteligente demais. Até a distração do Remo mostra para ele o inevitável. Ou seja, o sucesso dele tornou ele um fracassado no que ele queria. É mais do que isso. É mais do que isso. O fato dele ser um gênio não o permite se enganar, pelo máximo que ele tente. É aquilo lá que o Davi fala lá nos Salmos. Pelo máximo que ele tentasse fugir das coisas, meu pecado está sempre na minha frente. Ele não consegue esquecer. Não dá. Não dá para esquecer. Quem viu certas coisas, quem contemplou certas verdades da vida, não pode voltar mais para o seu estado inicial. Não sei se vocês assistiram Matrix, mas isso é aquela questão do filme 1, aquele personagem careca, que ele fala assim, cara, eu só queria voltar a achar que esse pedaço de carne que eu estou comendo aqui é real. Eu sei que não é, mas eu queria não saber que não é. Eu queria não conhecer o que eu conheço.
Eu queria não ter que viver com essa angústia. E o Hemingway é um dos espíritos grandes da humanidade que cresceu tanto que mesmo no meio do divertimento dele, ele consegue ver a tragédia. Ah. Oi? Oi? Certo. Então, e isso fica evidente nos próprios temas que ele usa. Por exemplo, a tourada. Por que um homem com esses conflitos todos passa boa parte do tempo dele indo para a Espanha ver touradas? Porque na tourada é o homem contra a natureza. O touro é a representação da natureza. É aquele bicho gigante, bestial, que te esmaga, que corre para cima de ti. E o homem faz o que na tourada? Ele vira o corpo. Ele tenta contornar a natureza. Isso é uma tourada. Isso é um símbolo que o homem que está lidando com essas coisas todas aqui ficava vendo. A grande pergunta é: ele tinha consciência do que ele estava fazendo? Ele está dedicando o tempo dele a ir ver a natureza se opor ao homem. A tragédia. E mora aqui, talvez, a melhor sacada que o Hemingway teve. É que a beleza oculta a tragédia. Ele começa te descrevendo a montanha cheia de neve, a paisagem bonita, mas no meio daquilo ali tem uma carcaça de um leopardo. Ele descreve a cena da África bonita, o safari, mas no meio do safari tem um animal matando um animal menor do que ele. Se eu não me engano, é real a do leopardo, viu? Eu fui procurar. Uhum. Parece ter mesmo um no monte. Uhum. E aí a gente chega numa concepção trazida na filosofia pelo Schiller, o Friedrich Schiller, que é a beleza na tragédia. E o Hemingway dá uma roupagem nova para isso. O Schiller aponta que a tragédia é bela. E o Hemingway, por meio dos contos, o Hemingway não era filósofo, ele te deixa claro que, na verdade, a beleza é trágica. Ele inverte o Schiller. Que a beleza esconde tragédia. Por trás de qualquer coisa que você vê de bela, ali está o definhamento. Ali está a decadência do humano. A gente fica maravilhado olhando o carnaval lá, aquela de escola. Mas se você começar a prestar atenção no que está acontecendo ali, ali tem a decadência humana. As mesmas coisas que a gente está olhando com o olhar de maravilha são também as mesmas coisas que apontam para a nossa decadência. O Hemingway traz isso um simples conto em que ele não deixou escrito explicitamente nada disso. Numa cena bonita, tem um homem apodrecendo com gangrena e morrendo, e a morte pesando em cima do peito, e ele descontando a frustração de vida dele por saber que ele poderia ter sido mais se ele tivesse se dedicado, se ele tivesse se preocupado com coisas importantes, em cima de uma mulher que estava patrocinando e sustentando ele, e que ele não ama, mas que ele olha e fala assim: cara, eu não vou gastar meus últimos minutos discutindo com essa mulher. É como se ele não conseguisse nem respeitar aquela mulher para ter uma discussão com ela e dizer para ela que ele não amava. Sim,
O Shakespeare também faz isso. O Shakespeare, se você pegar, por exemplo, o Hamlet dele, o momento, todo mundo está lendo aquilo ali, achando bacana, achando que o Hamlet ele conseguiu se redimir, né? Ele passa o livro todinho se negando a fazer o que o pai pediu para ele, que é vingar. O tio do Hamlet matou o pai dele, envenenou o pai. O pai era um guerreiro, o avô era um guerreiro. O pai do Hamlet se chamava Hamlet, o avô do Hamlet se chamava Hamlet. Ele herdou o nome do pai, herdou o nome do avô, uma linhagem de guerreiros. E ele é um covarde. Ele é um filósofo cético que cita Montaigne toda hora. As pessoas não pegam isso. Esse é o problema de não conhecer literatura clássica, porque tudo que o Hamlet vai falar são 137 referências a Montaigne na obra toda. Aí as pessoas, nossa, isso aqui é muito inteligente, esse livro é muito bom. Aí, tipo assim, aí chega um cara com o Harold Bloom e fala assim, ó, esse livro é tão bom, tão bom, tão bom, que tu não conseguiu entender minimamente. Não, não é verdade, Harold Bloom. Tá aqui. 137 referências a Montaigne, que tu não sabia que estavam ali. 48 a Plutarco, que tu não sabia que está ali. Tudo que o Hamlet está dizendo, ele está citando filósofos céticos. Ele já está te dizendo que ele é um cético, que ele não acredita em nada, que ele não está preocupado com nada, que ele não liga para ninguém, até nas citações que ele faz. Essa é a dimensão de um gênio. Ele consegue enxergar isso, enquanto a maioria das pessoas não consegue. Eu não consegui ver coisas que o Steiner pega num ponto desses aqui no nome dos personagens que o Hemingway escolhe. Eu não consegui pegar o Harold Bloom lá mostrando que, tipo assim, o Hamlet vinga o pai, tá lá, todo mundo, poxa, agora sim, finalmente deu certo. Aí o amigo dele, nossa, que tragédia. Todo mundo tá morrendo. Eu vou me matar também. Aí o Hamlet, não, não se mate, não faça isso. Alguém precisa estar vivo para contar a história do Hamlet. Ele não deixou o amigo se matar, não porque era errado. Ele não deixou o amigo se matar por egoísmo, porque alguém tinha que falar sobre ele. O Hamlet é tão, perdoe a palavra, mas tão sacana que ele não está preocupado com ninguém nem na morte. E você não pega isso sem essa leitura dos clássicos, sem essa referência literária. Precisa chegar um cara que nem o Bloom para escancarar para você assim, ó. Olha aqui, não tem redenção nenhuma no Hamlet. Ele não aprendeu nada o livro todinho. Ele se omitiu a vida todinha e ele não aprendeu nada no final. Ele morre como covarde, do mesmo jeito que ele viveu. E isso aqui é tu. É um clássico porque ele está falando de ti, tu também é covarde. Tu não enfrenta a vida. Tu está se escondendo atrás de um monte de filosofia, de um monte de ideologia besta, para não ter que ir lá enfrentar as coisas que tu deveria estar fazendo. E isso dialoga com o que a gente está vendo aqui. Essa é a beleza do texto do Hemingway. E por isso é clássico. O Alfredo sempre me pergunta, por que não sei o que? E tu fala que autor não sei o que não é clássico. Por que não fala? Alfredo, falando sério, um conto desse tem 5 páginas. Me mostra um romance brasileiro que tem essa dimensão de 5 páginas que um americano conseguiu escrever. Me mostra um livro brasileiro que consegue fazer isso daqui, que um cara conseguiu fazer em 5 páginas. Não tem. Não tem literatura clássica no Brasil. Não estou dizendo que a literatura é ruim no Brasil. Machado de Assis é um excelente escritor, mas não chega a ser clássico. Não chega a ter essa dimensão aqui. Aí, se você falar isso hoje no Brasil, o pessoal voa em cima de ti. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, analise isso aqui como eu analisei, objetivamente. Eu analisei aspectos objetivos. Não estou dando meu gosto pessoal sobre o Hemingway. Isso aqui é uma leitura objetiva. Eu leio contigo objetivamente Machado de Assis e comparo com isso daqui, e a gente vê a qualidade do texto. A escrita do Machado de Assis é elevadíssima. Poucos escritores da humanidade conseguiram ter aquele estilo de escrita, mas viu o conteúdo. E essa capacidade de falar sobre tragédias humanas. Qual é a tragédia de Machado de Assis? Capitu traiu ou não Bentinho? É a tragédia humana isso daí?
Então, isso aqui configura a dimensão da literatura clássica. Isso daqui traz para a gente a capacidade da gente pensar a nossa vida. Quem for psicólogo traz a capacidade de pensar clínica. Quem for da área de letras, como o Arthur, te possibilita ler outros clássicos de uma maneira mais ponderada e procurando ver em detalhes o que não é dito. O clássico não precisa te escancarar as coisas. Ele não é vulgar. A literatura do Hemingway não é vulgar. A literatura de consumo ela é vulgar. Por quê? Porque ela precisa te deixar claro. Ela tem que interpretar para ti, para tu poder consumir ela. Por quê? Porque tu também está usando ela para se distrair. Isso daqui não é literatura para se distrair. Isso aqui é literatura para tu repensar a tua vida. Bom, foi isso que eu preparei para vocês sobre um simples conto de 5 páginas. Eu espero que vocês tenham gostado. E se alguém tiver alguma pergunta, eu posso respondê-las agora. Luiz, tem umas perguntas mais pessoais que eu preciso de fazer. Tem como fazer quando todo mundo sair? Beleza, depois tu faz. Obrigado, Carol. Giovanni, eu sei que você tem uma pergunta aí. Como eu disse antes, hoje eu sou apenas um ouvinte. A dimensão da importância do clássico é essa. Você vê que um clássico, ele não... Essa é a crítica que o Nietzsche, por exemplo, ele faz lá no Nascimento da Tragédia, é porque se você for pegar a literatura hoje, a literatura ela tem caráter político. Para ganhar um Nobel hoje em dia, você tem que ser de esquerda, você tem que tá falando sobre as pautas que as pessoas querem consumir. A academia sueca se vendeu. Você vê que um cara desse aqui, o Remo era de esquerda. Qual foi a puxada de asa que ele deu aqui para questões políticas? O escritor, ele transcende isso. Gabriel Garcia Marques, literatura clássica. Gabriel Garcia Marques era comunista. Pega 100 anos de solidão e me mostra como apologia ao comunismo. Não é. O Alfredo me perguntou ontem, Giovanni, sobre o Mário Vargas Llosa. Comunistazão. Agora pega qualquer padre católico tradicional e vê se ele não elogia o Guerra do Fim do Mundo que o Mário Vargas Llosa escreve sobre guerra de canudos aqui, católica aqui no Nordeste. Ele vai elogiar. Por quê? Porque aquilo ali é um clássico. Ele está descrevendo o drama humano que foi Canudo sem precisar meter questão política por trás disso. Aí você vai pegar, deixa eu ver quem é um escritor aí que mete política no meio dos textos das pessoas que consomem. Mayakovsky. Tá aí. O Mayakovsky ainda consegue ser um pouquinho clássico. O Mayakovsky, eu vejo que tipo, o Brecht, eles ainda conseguem ser um pouquinho clássicos ainda. Mas, tipo, tem gente que não tem intenção nenhuma em produzir alguma coisa que fique. Você consegue ainda pescar do Mayakovsky coisas que são aptas para serem clássicos. Se você pegar aquele Arquipélago lá, o cara está querendo meter o pau na União Soviética. Beleza, mas aquilo ali é um clássico de literatura. Por quê? Porque fala da dimensão humana. Se você pegar um George Orwell, pelo máximo que seja uma literatura ruim, e ela seja uma literatura panfletária para a direita, ela ainda consegue abarcar também, você ainda consegue pescar alguma coisa ali de um pouquinho clássico, né? Você tem uma literatura que ela é financiada para produzir aquilo ali, para poder mostrar uma imagem do que era a União Soviética. Então, o Orwell, ele exagera em um monte de coisa e
Porque o problema do Orwell não é a crítica que ele está fazendo, é o que ele está apontando como solução. Esse que é o problema dele. Quando ele louva aquilo ali, ele está dizendo que o oposto daquilo ali era o perfeito, e acaba que não é bem assim. Então, essa literatura panfletária, por exemplo, chamada literatura de engajamento, o Nietzsche ele vai mostrar o surgimento dela. Ele surge ali na Grécia com um escritor trágico chamado Eurípides. Eurípides começa a acrescentar elementos políticos nas tragédias. E o Nietzsche vai dizer assim, Eurípides matou a tragédia. Por quê? Porque a função disso daqui não é meter ideologia dentro da arte. A arte não comporta ideologia nesse sentido. Pode ter, pode, mas ela não é a função principal. O Nietzsche, por exemplo, chegaria aqui no Brasil, ouviria Chico Buarque e falaria, isso aqui não é música, não, isso aqui é política. Isso aqui não é música. Ele está fazendo política com métrica. Isso daqui não é música, isso daqui não é poesia. O grande poeta, Chico Buarque não é poeta. Ah, mas não é poesia, é outra coisa. Literatura de engajamento não é literatura. Por quê? Porque a função não é produzir clássico, não é falar sobre questões universais humanas. É produzir um resultado específico para um povo específico, numa época específica, e convencer. Isso não é função de literatura. O Hemingway não queria te convencer de nada quando ele escreve um negócio desse. Ele está descrevendo. Ele está te dizendo o que é a experiência humana. Existe um texto que eu considero muito interessante também, em que, pelo menos, penso que ele consegue atingir essa formulação de universalidade no que diz respeito à subjetividade do ser humano, que é O Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Uhum. Trata-se de um texto minúsculo, pequeno, que você não lê em mais do que uma hora, e a história daquele personagem principal, ele consegue provocar todo tipo de reação afetiva imaginável, a depender de como você se aproxima dele. Seja uma identificação negativa, seja uma repulsa, seja até mesmo um certo grau de piedade, mas você termina o livro dizendo que aquele personagem não é você. Mas, ao mesmo tempo, durante toda a leitura, você se convence, só que não suporta saber disso, que você é parecido com aquele homem. E é muito interessante porque... É muito interessante que quando eu vejo algumas críticas a este texto, é sempre aquela ideia que você percebe, eminentemente, que o autor está tentando repulsar algo que aquele personagem te provocou. E aí você percebe que a literatura ela é eficiente quando, mesmo quando você odeia o personagem, você ainda se apega a ele, porque algo dele diz de ti. É a mesma coisa, por exemplo, que penso com o Memórias do Subsolo. Aquele personagem desprezível do início ao fim, mas você não consegue odiá-lo completamente, porque em algum momento você vai se ver nele. Mesmo na sua negatividade, um personagem clássico ele consegue te colocar nessa posição de que você não é tão diferente do que despreza. Isso é fantástico, fantástico. Rafael, o livro que ele citou foi O Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Esse livro aqui, ó, Como e Por que Ler, do Harold Bloom. É uma indicação que eu deixo para vocês. Ele literalmente te mostra o que é um gênio lendo literatura clássica. Ele vai te dizendo exemplos de coisas de poesia, de conto, de teatro e de romance para você ler. E ele vai te mostrando elementos assim. Ele vai lá ler o livro, aí você lê. Aí ele gostou, né? Porque clássico e tal, muito bom. Muito bom. Agora eu vou te mostrar o que tu não viu no texto. Aí você... Tem só uma sugestão, se me permite, Giovanni, ótimo, Luiz. Agora eu vou ter de sair. Esse daqui é o Como e Por que Ler, do Harold Bloom. Eu tenho uma sugestão para o pessoal que está conosco hoje, porque eu terei de sair agora para dar aulas, mas inclusive pode ficar, eu creio que até a gravação continuará após eu sair, porque é o mesmo perfil. Tá. É essa obra aqui, chamada Os Clássicos Gregos, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Expectan.
porque ele faz basicamente uma síntese e uma leitura aprofundada dos principais clássicos gregos, que inclusive provavelmente o Luiz vai tratar com vocês ao longo dos encontros. Eu recomendo e muito. Talvez eu mande uma foto para ele para ver se nós conseguimos talvez produzir um PDF para PDF, né? vocês. Alguém Muito mais obrigado, Luiz. Agora eu vou você. ter que sair porque eu vou dar aulas. Foi uma Certo. honra. Sua exposição foi excepcional. Espero ter uma aula na semana que vem, certo? Muito Certo. obrigado. Boa tarde a todos, pessoal. Com licença. Alguém mais tem alguma pergunta? A minha eu deixo mais para quando vai só nós dois. Tá bom. Alfredo? Rafael? Priscila? Deixa eu ver como é que fecha isso daqui. Então, acho que a gente fica por aqui. Obrigado pela presença e até a próxima.